Bem-vindos a mais uma aula. Hoje trabalharemos com grandezas, mais especificamente com regra de 3. Mas para a gente trabalhar com regra de 3, talvez seja interessante antes conhecer um pouquinho sobre razão e proporção. Bem, o que é razão? Razão é o quociente entre duas grandezas. Ou seja, eu atribuo um valor A a uma grandeza, um valor B a uma segunda grandeza, faço quociente, que é a divisão, obtenho a razão, que é um terceiro valor. Mas o que é grandeza? Grandeza é tudo aquilo que pode ser contado ou medido. Um exemplo de grandeza é a distância, você pode medir distância e você pode também medir o tempo. Então, vamos fazer com a comparação, por exemplo, a razão entre a distância percorrida, eu vou chamar de A, que eu vou medir ela atribuindo um valor A, sobre o tempo, dividido pelo tempo, eu vou chamar esse tempo de B, ou seja, eu vou atribuir a medida de tempo B, e eu vou obter um segundo valor, aliás, um terceiro valor, chamado de C. Esse terceiro valor obtido a partir da divisão ou do quociente é o que a gente chama de razão. Por exemplo, a razão entre 30 e 1 é a divisão de 30 dividido por 1, que é 30, e 60 dividido por 2, é 30. Então, perceba que para grandezas com valores diferentes, eu posso obter exatamente a mesma razão, como foi o caso aqui, 30 dividido por 1 e 60 dividido por 2, dá na mesma razão. Um pouquinho mais à frente, a gente tem a proporção. O que é a proporção? São quando as razões são iguais entre as grandezas. Bem, aquilo que eu disse lá de comparar a grandeza A, que seria a medida da distância, e a grandeza B sobre o tempo. Eu posso pegar um outro tempo C e uma outra, aliás, um outro tempo C, distância C e um tempo D, e fazer com que, a partir desses valores C e D, o resultado dessa divisão seja exatamente o mesmo da divisão de A por B. Ou seja, quando eu divido A por B, eu obtenho uma razão E, e quando eu divido C por D, eu obtenho uma razão E. Como isso é igual a E, eu posso igualar a expressão, o quociente A dividido por B, igualar o quociente C dividido por B. Se eu multiplicar ambos os lados por D e por B, eu obtenho que A vezes D é igual a C vezes B. Bem, agora que a gente viu isso, só que essa questão de proporção, razão e grandezas, isso é muito usado por uma forma muito conhecida, com um nome muito conhecido, que a gente usa para aplicar isso, para a gente encontrar resolver alguns problemas matemáticos. E o nome dessa regra que a gente usa para resolver esses problemas, a gente chama de regra de 3, onde eu conheço dois valores atribuídos a uma grandeza, conheço ainda um outro valor de uma outra grandeza, mas desconheço um dos valores atribuídos a essa mesma grandeza. Um exemplo aqui escrito de uma forma genérica é que seja B e C uma mesma grandeza. Eu insisto naquele exemplo de tempo. Eu conheço os tempos B e C e conheço a distância A, mas eu desconheço essa segunda distância. Bem, se eu partir do princípio que a razão entre elas é igual, eu posso igualar essas duas expressões. Aí eu uso isso aqui é montar uma regra de 3, eu faço alguns cálculos algébricos para resolver essa expressão. Ou ainda, simplesmente, escrevendo essa expressão de uma outra forma, eu posso escrever ela também como B dividido por A é igual a C dividido pelo valor que a gente desconhece. Comumente, a gente costuma escrever, não se escreve ponto de pergunta, mas sim X, porque é um valor que eu quero encontrar. A gente aplica alguns processos algébricos ali para resolver essa expressão. Eu acho que o jeito mais simples da gente ver essa questão da regra de 3 é pegar um exemplo, e a partir desse exemplo, a gente vê como é que monta a fórmula da regra de 3, e a partir disso, a gente vê como é que resolve. Bem, então vamos ao nosso primeiro exemplo. É o exemplo que o Jaiminho parte de Tangamandapé para entregar cartas. Após 45 minutos, Jaiminho entregou 9 cartas. Bem, quantas ele terá entregado após 115 minutos, supondo que ele gaste o mesmo tempo para entregar entre uma carta e outra? Bem, a primeira coisa que a gente tem que observar aqui é o seguinte: quais são as nossas grandezas? A primeira é tempo. Mais especificamente, o tempo que o Jaiminho gasta para distribuir as cartas. O primeiro valor dessa grandeza tempo atribuído, o primeiro valor atribuído dessa grandeza tempo é 45 minutos. E o segundo valor é 15 minutos. Bem, então eu conheço dois valores dessa grandeza tempo. Aí, a segunda grandeza que está sendo apresentada aqui é a quantidade de cartas que o Jaiminho entrega, onde eu conheço um desses valores, é 9.
mas eu desconheço o terceiro valor, o segundo valor dessa grandeza, que é justamente o que eu quero encontrar. Né? Já que aqui são quantas cartas, já será entregue. E aí eu começo a montar uma regra de 3. Eu vou ter que, de alguma forma bem sintética, observar as grandezas. Eu coloco as grandezas tempo de um mesmo lado e coloco a segunda grandeza de um outro lado, nesse caso a quantidade de cartas. E agora é muito simples atribuir uma associação, vejam bem, que 45 minutos já me entrega 9 cartas, então 45 associados a 9. Eu quero saber quantas cartas a Nils vai entregar, eu vou chamar esse número de X em 15 minutos. O 15 está associado ao X. O que é interessante observar aqui? E o que acontece quando esse tempo aumenta? Ou seja, quando esse tempo passa de 45 minutos para 115. O que vai acontecer com a quantidade de cartas? Ela também vai aumentar ou ela vai diminuir? Bem, eu creio que vai aumentar, né? Porque se o Jaime ele entrega 9 cartas em 45 minutos, eu aumento o tempo, ele tem que entregar mais cartas. Então, quando acontece essa questão, que quando você aumenta uma grandeza, a outra também aumenta, a gente vai chamar essas grandezas de diretamente proporcionais. Nesse caso, resolver é um pouco mais simples. Não mais simples no sentido de ser de que a outra seja mais complicada, mas apesar no sentido de ser mais rápido, é mais rápido resolver esse tipo de problema. Então, a gente volta naquele caso, associo 45 a 9 e 115 a X, porque esse X que eu quero encontrar é a quantidade de cartas. Eu aqui, por conveniência, vou só mudar a ordem. A gente viu lá que eu posso mudar, passar o que está como numerador para denominador e o que está como denominador para numerador. Ou seja, eu escrevi 115 está para X, assim como 45 está para 9. Qual é o próximo passo aqui para resolver? Agora a gente começa a trabalhar somente com manipulações algébricas. Bem, se eu quero encontrar esse x, é interessante eu deixar ele de um lado da igualdade. Esse 9 aqui é o que não permite aparecer só esse x, ou seja, tem um 9 dividido esse x. A gente já viu lá em aulas passadas que basta multiplicar isso daqui por... A gente sabe que então basta multiplicar ambos os lados da igualdade por 9, porque se mantém. E quando você multiplica, esse 9 ocorre tipo uma simplificação. Esse 9 simplifica com o 9 que está multiplicando. Vai simplificar com o 9 que está dividindo. Vai aparecer o 9 multiplicando de lá. E 9 dividido por 9 é 1. Então seria 1 vezes x, que na verdade é só x. O 9 que está multiplicando desse lado continua multiplicando. Agora é simples. Esse lado é só uma expressão aritmética. Eu faço essa expressão. Vou multiplicar 115 vezes 9, que é 1035, e vou dividir por 45. 1035 dividido por 45 é 23. Então, esse é o valor que a gente quer encontrar, ou seja, 23 é o nosso x. Mas esse x representa a quantidade de cartas que o Jaiminho vai entregar em 115 minutos. Ou seja, o Jaiminho vai entregar em 115 minutos 23 cartas. Bem, um segundo exemplo agora envolve pedreiros. Um pedreiro constrói uma casa em 6 meses. Quanto tempo leva 2 pedreiros para construir a mesma casa? A regra de montar, galera, é exatamente a mesma. Olha, eu vou olhar a quantidade de pedreiros em uma coluna, ou seja, vou estar aqui desse lado só a quantidade de pedreiros, e desse lado aqui somente o tempo para construir a casa, porque são essas as nossas duas grandezas. É importante observar quais são as grandezas. É o tempo que os pedreiros levam para construir a casa e a quantidade de pedreiros. Bem, o problema nos fala que um pedreiro leva exato 6 minutos. E que 2 pedreiros levam um tempo X. O que eu vou observar agora? Bem, quando eu passo a de pedreiros de 1 para 2, o que acontece? Se eu estou construindo uma casa e tem um pedreiro, eu coloco mais um, a tendência é que o tempo gasto para construir a casa seja menor. Então, o que acontece? Se eu aumentar a quantidade de pedreiros, o tempo diminui. Ou seja, quando uma grandeza cresce, a outra grandeza decresce. Quando isso acontece, a gente chama de grandezas inversamente proporcionais. Nesse caso, aquela igualdade não é válida, mas eu vou procurar um jeito de fazer essa igualdade ser válida. Como? Bem, basta eu trocar um dos lados, uma coluna, eu inverto a ordem. Somente em uma coluna, o que for denominador vira numerador, e o que for numerador vira denominador. No caso, eu troquei essa segunda coluna. O x que estava como denominador passou a ser numerador,
O 6, que estava como numerador, passa a ser denominador. Bem, agora a igualdade passa a ser dada. Aí agora os passos de resolver é exatamente o mesmo. Eu tenho um x, eu quero fazer esse 6, basta eu multiplicar ambos os lados por 6. Ou seja, que simplificadamente a gente fala que o que está dividindo passa multiplicando. Ficando dessa forma, aqui o que está dividindo passa multiplicando, ficando dessa forma. Eu resolvo 6 vezes 1 é 6, dividido por 2. 6 dividido por 2 é 3. Então, a quantidade de tempo que esses dois pedreiros vai levar é 3. O que faz um certo sentido, vejam bem. Se um pedreiro gasta 6 meses para construir uma casa, se você põe 2, ele vai trabalhar 2 vezes mais depressa. Então, essa casa deve ser construída em 3 meses. Observação importante, sempre observe essas grandezas, galerinha. Se a grandeza for inversamente proporcional, aplique essa propriedade de inverter uma das colunas. Se a grandeza for diretamente proporcional, ou seja, o crescimento de uma implica em outra, a gente faz a expressão simplesmente fazendo do jeito normal. Se for inversamente proporcional, a gente tem que inverter uma das colunas. Lembrando que inversamente proporcional é quando o crescimento de uma grandeza implica no decrescimento da outra. Galerinha, por hoje é só. Espero que tenha ficado claro para vocês. Até a próxima.